Olá pessoal, você está no Jornal do Carro e na TV Estadão e a pauta hoje é diferente porque eu trouxe convidados. Na verdade, eu que vou de carona com eles no Audi e-tron, que vai chegar no Brasil até o início do ano que vem. Comigo estão o Johannes Wojcik, que é o presidente da Audi do Brasil, e o Luca de Grassi, piloto de Fórmula E da equipe Audi também. E a gente vai dar uma voltinha no carro e falar sobre mobilidade elétrica, o próprio modelo, infraestrutura e também a Fórmula E. Então vem com a gente. Lucas, além de piloto da Audi da Fórmula E, ele está desde a primeira temporada, como vocês sabem, já foi campeão da categoria. Ele também tem o e-tron em Mônaco, onde ele reside. Então, eu gostaria que vocês dois falassem um pouquinho das características técnicas do carro, do comportamento. Fala das coisas básicas. E Lucas, você fala da tua experiência com o veículo, eu acho que isso vale muito. O carro, ele é 100% elétrico, eu acho que isso é um diferencial do veículo. A gente optou para trazer aqui no mercado elétrico um carro que seja 100% elétrico. Ele tem uma autonomia de 400 km. Na prática, isso será algo em torno de 360 km em condições normais. Ele tem 408 cavalos e um torque extremamente alto que podemos sentir quando a pista está um pouco mais livre. E dá para sentir que o carro é totalmente sem ruído. Ele é totalmente silencioso e extremamente confortável. É um carro moderno, você pode ver pela parte interna dele, é bem inovador também. Eu acho que as coisas que o pessoal acha muito interessante é esse espelho que tem uma câmera. O pessoal pergunta por que a câmera no lugar do espelho retrovisor. E basicamente assim, né? Com pouca luz, é muito mais efetivo que um espelho tradicional. E também para aerodinâmica, né? No veículo elétrico a aerodinâmica é muito importante, e isso aí já, quer dizer, o futuro é cada vez mais em relação à câmera e menos objetos atrapalhando a aerodinâmica do carro. E é um carro muito forte, né? Quando você coloca no S, a gente está no D aqui, no que é o modo esportivo. O modo esportivo é um carro muito forte, é um carro que tem um centro de gravidade muito baixo, porque a bateria está aqui embaixo, onde a gente está sentado embaixo é tudo bateria. Então o peso dele, ao invés de ter um motor na frente alto, o peso está inteiro embaixo, então sem de gravidade o carro se comporta como um esportivo. Por mais que ele seja uma SUV, ele é um carro que tem um centro de gravidade mais baixo que um Golf, por exemplo. Certo. Que é muito mais... Então você consegue dirigir mais alto e ter a percepção que o carro é muito mais estável. Além disso, o carro ele tem toda a parte do benefício do powertrain elétrico, que é você consegue recuperar energia nas frenagens. Então você não desperdiça energia e você consegue, você não precisa parar em posto para reabastecer, você consegue desde carregar na tomada da sua casa. Se você não anda muitos quilômetros por dia, se você anda até 50 quilômetros por dia, tranquilo você recarregar na tomada normal da sua casa. Quanto tempo leva? Numa tomada normal, ele vai recarregar mais ou menos 1 km por minuto. Certo. Numa tomada de casa. Tá. Então digamos que você vai dormir, você coloca o carro para carregar, ele 8 horas ele recarrega aí tranquilo 100, 150 km, 200 km, numa tomada 110 normal. E quando você precisa de mais autonomia, então, aí você vai para o posto de recarga. O grande problema de carro elétrico é quando você precisa fazer uma viagem muito longa, você precisa parar num fast charging, você precisa parar em postos que entre São Paulo e Rio de Janeiro já existem, que você para em 1 hora, o carro recarrega. Esse carro com fast charging, ele consegue carregar até 80% em 40 minutos. Né? Exatamente, com 150 kW. Exato. A transmissão do carro ela é um pouco diferente de uma transmissão convencional, certo? Vocês podem falar um pouquinho sobre ela? Motor elétrico, nessa tem... faixa de velocidade em que atuamos até 200 km, não tem transmissão. Ele não tem transmissão. Marcha. Ele tem só uma marcha. Se estivesse em primeira marcha o tempo todo.
Certo. A coisa super bacana desse veículo, e é uma coisa única do e-tron, é que, tirando o pé do acelerador, ele sigue rodando como um carro normal, a combustão. Isso significa de que ele não freia imediatamente, mas eu tenho toda a possibilidade de frear o veículo. Eu tenho aqui as borboletas. Por exemplo, eu tiro o pé do freio e posso frear aqui só alterando aqui a quantidade de recuperação. Então, o carro freando com motor elétrico, ele recupera a energia cinética e carrega a bateria. E eu posso controlar isso aqui manualmente e ele faz isso automaticamente também. O freio físico nas quatro rodas, os discos, atuam só em freagens bruscas, fortes e para parar o veículo. Você usa para trocar a capacidade de regenerativa do freio. Então, se você quer que o freio, o que chama de one pedal drive, que você dirige com um pedal só, você pode mudar por essa borboleta. Outra coisa que é uma vantagem do veículo elétrico, igual esse aqui, por exemplo, que tem um freio regenerativo muito forte, muito eficiente, tem um freio regenerativo muito eficiente, é o seguinte: o peso do veículo não contribui para um consumo maior de energia. Porque como você usa, quanto mais pesado for o carro, imagina que a gente coloque 5 pessoas aqui dentro, ele vai precisar de mais energia para acelerar, mas quando você frear, ele vai recuperar essa energia de volta. Num veículo a combustão, isso não acontece. Você vai usar mais gasolina para acelerar, e quando você frear esse carro mais pesado, essa energia vai ser dissipada. Então, a massa do veículo elétrico não contribui tanto para a diferença de consumo como ele faz num carro com combustão tradicional. E qual que é a sensação de acelerar esse carro? Ele, em relação a um carro a combustão, por exemplo, um modelo S da Audi, que tem uma pegada mais esportiva, mas não tão esportiva quanto os RS. Como você está sentada? Também. Não, põe no S aqui, peraí. Uau! É impressionante a resposta. Ele é instantâneo. E a resposta praticamente é a mesma em quase todas as velocidades. Certo. O torque é praticamente constante, desde a aceleração de 0 até 200 por hora. Porque o motor elétrico tem essa relação torque muito diferente do motor a combustão. Uma coisa que o pessoal fala pouco é o seguinte: quando você fala que um veículo a combustão tem 100 cavalos ou 200 cavalos, não é muito representativo, porque ele tem só 200 cavalos por uma banda muito pequena. Por isso que você precisa de 6 marchas ou 5 marchas, porque a banda daquela potência máxima é muito reduzida. Num veículo elétrico, a potência é média praticamente. Como se você falasse que um veículo que tem 200 cavalos de potência máxima, ele tem 120 de média. Num veículo elétrico, quando você fala que ele tem 400 cavalos, é 400 cavalos de média. Então, de 0 a 200 por hora, ele vai acelerar com 400 cavalos. Um veículo a combustão, não. Tá. Entendeu? Porque ele só vai atingir os 200 cavalos a 6.750 RPM. Certo. Só que você nunca fica só naquela velocidade, você varia. 408 cavalos ele vai de, sei lá, de 40 por hora, 200 por hora a 408 cavalos. É como se ele está disponível quase o tempo todo. O tempo todo, praticamente. O painel é inteiro touch, né? Inteiro customizado. Você consegue arrastar coisa para um lado, para o outro. Aí embaixo é o que? É o ar-condicionado? Aqui é ar-condicionado, as coisas básicas do veículo, e sempre fica no mesmo lugar, por exemplo, aquecimento do banco, temperatura do veículo, velocidade do ar, tudo isso é aqui embaixo. Certo. E aqui em cima é praticamente o carro inteiro. Você pode, aqui todos os dispositivos do som, por exemplo, telefone, navegação, e todos os ajustes do veículo, é tudo aqui sensível ao toque, e ele dá uma resposta também. Bem rápida. E inclusive tocando ele, não? Ele dá uma resposta. Johannes, você pretende trazer para o Brasil o e-tron exatamente nessa configuração ou com alguma coisa diferente? É bastante essa configuração. Com todos esses itens de segurança, de tecnologia? Sim. Não, é um carro extremamente tecnológico e a gente
que é mostrar o pacote completo, para também representar o que a empresa sabe fazer. Inclusive, os retrovisores, as câmeras no lugar do retrovisor também vão vir para o Brasil? Legalmente não tem problema. Não tem? Não tem. Isso já aprovamos e a gente pretende trazer o veículo. Provavelmente os espelhos vão ser uma opção. Várias coisas que a gente desenvolve na Fórmula E são utilizadas direta ou indiretamente. Então, obviamente, a gente está falando de níveis de complexidade diferentes, né? Um carro de corrida com esse carro, mas, por exemplo, essa história das borboletas, a gente tem na Fórmula E muito parecido. O sistema de regeneração do carro também é muito parecido. A tecnologia que é feita para a construção do motor também é um motor de magneto permanente, igual da Fórmula E. Então, assim, tem uma série de tecnologias diretamente desenvolvidas na pista que é passada para o carro. E vice-versa? Existe também? Do carro de rua para a pista, no caso da Fórmula E? No caso da Fórmula E, não muito, porque a indústria elétrica está apenas começando. Com certeza vão ter coisas que vão ser descobertas, sei lá, uma bateria melhor, que vai ser no final desenvolvida para veículo comercial, como o mercado é muito maior. Se tiver que investir dezenas de bilhões de dólares ou euros para desenvolver uma bateria melhor, vai ser desenvolvida para o veículo comercial. E o automobilismo vai usar isso. Então, na verdade, o automobilismo hoje, a Fórmula E, usa a bateria comercial, porque não dá para desenvolver uma bateria própria, é muito caro. Hoje a Fórmula E é a categoria que tem mais montadoras, né? Já tem muitas, né? Já tem muitas, mas vai entrar ainda mais agora com a Porsche, vai fazer uma equipe nova, e a Mercedes também vai entrar. Então vai ser a primeira vez na história que as 4 montadoras alemãs, Mercedes, Porsche, BMW e Audi, vão estar disputando numa categoria de automobilismo. Nunca aconteceu antes. Nós estamos com alguns projetos para o futuro e também estamos contando com a ajuda de algumas entidades provedoras de energia elétrica que querem criar essa infraestrutura necessária para o desenvolvimento do carro elétrico aqui no Brasil. O carro elétrico ele vai entrar primeiramente como um objeto de luxo, ele vai entrar como o e-tron num segmento alto, realmente um segmento de luxo, porque desenvolvimento de veículos mais básicos ainda vai demorar um pouco para ser competitivo. E o nosso objetivo é trazer essa tecnologia para o mercado brasileiro, sabendo de que a maioria de todos os traslados que as pessoas fazem com esses veículos no começo vão ser dentro da cidade, como uma cidade de São Paulo, por exemplo. Sabemos que as pessoas normalmente não rodam muito mais que 40 quilômetros, então a infraestrutura precisa ser uma infraestrutura dentro da casa, dentro da própria garagem, para carregar o veículo. E em paralelo estamos desenvolvendo a infraestrutura nas pistas, nas maiores pistas, por exemplo, essa Castelo Branco aqui. A gente precisa eletrificar esses corredores principais do Brasil. E nós vamos começar a fazer isso. Em Mônaco, onde eu moro, tem muito ponto de recarga elétrico, mesmo na cidade. Fast charging, perto de casa tem 6 ou 8 vagas. Eu recarrego o carro na tomada de casa também, na tomada normal. Então, desse ponto, a Europa está muito melhor que o Brasil, mas a Europa ainda está atrás dos Estados Unidos. Ainda está? Está bem atrás. Eu acho que os Estados Unidos, talvez a Alemanha não, mas a Europa em si como um todo, sim. Porém, os Estados Unidos já está num nível bem alto de pontos de recarga. E em qualquer região? Não, mas bem distribuído já.
A Califórnia é muito forte, A Califórnia é muito forte. A tecnologia não vai ser viável se a gente não tiver um ponto de recarga específico, especialmente para logística, eu acho. Mais do que o veículo elétrico para uso próprio. Se você quiser eletrificar a frota de caminhão, ônibus, essas coisas, que faz mais sentido ainda do ponto de vista de custo operacional do que um veículo elétrico, vai precisar de incentivo de governo, vai precisar trabalhar bastante para acelerar para a recarga não ser um fator limitante da introdução dessa tecnologia nova. O mais legal de tudo é que o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, muito renovável. É o país que mais tem, dos países grandes, a matriz energética mais limpa. E daí você fala de uma eletrificação real do transporte. Uma coisa é você falar eletrificação do transporte com uma matriz baseada em carbono, como é os Estados Unidos, mesmo que seja gás natural, que é 15% de renováveis nos Estados Unidos. No Brasil é 75%, 80% de renováveis, por causa das hidrelétricas. Então, se a gente incentivar veículo elétrico no Brasil, vai ser uma eletrificação real. A gente vai ter produção de energia renovável e carro elétrico. Existe a última análise que foi feita, para você eletrificar 100% da frota brasileira, você precisaria produzir 25% a mais de energia elétrica. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Foi muito legal. Até mais. Tchau, tchau.